Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Bom, nós tendo terminado então as exposições em Atos, vamos iniciar as exposições, as nossas devocionais aqui no Evangelho de Marcos. E nós vamos começar aqui com o capítulo 1, o versículo 1, apenas esse versículo, que nos diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Este primeiro verso nós podemos considerá-lo como o título do livro de Marcos, do relato de Marcos. Em primeiro lugar, precisamos definir ou lembrar quem é esse Marcos. Esse Marcos, o nome na verdade dele é João Marcos, e ele foi um dos companheiros de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, conforme nós estudamos em Atos dos Apóstolos. Mas no meio da primeira viagem, Marcos aqui, ele desistiu, ele deserdou da equipe. E depois ficamos sabendo de que Barnabé, que era seu primo, quis trazê-lo de volta para a segunda viagem. E Paulo não concordou com isso, houve então uma desavença entre eles, se separaram, Barnabé e Paulo. Paulo seguiu viagem então com Silas, e Barnabé com Marcos foi para outro rumo, seguindo então o ministério de plantação de igreja e de divulgação do evangelho. Então é esse Marcos aqui, e que escreve, que faz esse relato, que conta esta história, né? Ele é também aqui, portanto, um historiador. E ele pega a maioria desses relatos, ele colhe com Pedro, o apóstolo Pedro, né? Como se ele fosse aí alguém que caminhou muito com Pedro e então ouviu o que Pedro tinha a dizer, Pedro que conviveu, logicamente, né, com Jesus diretamente. Então ele pega todas as notícias, os eventos, os acontecimentos a respeito de Jesus com o apóstolo Pedro. Também esse seu livro de Marcos aqui, ele vai trazer mais o relato, né, vai descrever mais os atos de Jesus. Muitos dos milagres de Jesus são registrados aqui por Marcos. Ele vai registrar, portanto, mais os feitos de Jesus, as obras de Jesus, do que os discursos e as falas de Jesus, né? Só para termos aqui uma comparação, como há muito dos feitos de Cristo, o livro de Mateus tem 28 capítulos, e tem 21 milagres, por exemplo, de Jesus descritos em Mateus. Em Lucas tem 24 capítulos e tem 22 milagres descritos ali no livro de Lucas. Já em Marcos são 16 capítulos e 19 milagres. Então, de fato, muitos são os fatos da vida de Jesus, da sua obra, que são descritas aqui por Marcos. Mas então esse primeiro versículo, que dá-nos uma ideia do que tem no livro, né, do que ele vai descrever, serviria então como título do livro, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o que é o Evangelho que consta aqui no título? O Evangelho é o próprio Cristo. O Evangelho é a boa nova de que Cristo encarnou-se, de que ele viveu, morreu e ressuscitou para salvar pecadores. Pecadores como eu, pecadores como vocês, né? Então, o Evangelho, esse termo, significa isso, é a boa nova. Mais do que uma boa notícia, simplesmente uma notícia que vamos contar aí para alguém, o Evangelho, então, é a própria pessoa do Senhor Jesus, a sua vida, morte e sua ressurreição. Em 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 1 ao 4, é exatamente isso que o apóstolo Paulo descreve, né, relata, registra lá para aqueles crentes de Corinto. Ele diz assim, ó, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, versículo 3, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, é isso que é o Evangelho. O Evangelho é o próprio Cristo, que se tornou gente, viveu entre nós, morreu,
ressuscitou ao terceiro dia, e aqui então está descrito tudo o que Cristo fez na sua vida, mostra a sua morte e também a sua ressurreição, né? Então, diz mais aqui o texto deste primeiro verso, né? Diz então que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus é o nome humano de Cristo, Jesus significa o Senhor é salvação, e Cristo significa ungido, não é, de Deus, do hebraico o Messias, é aquele que era já esperado pelos judeus, e é aquele que governa, né? Messias é aquele que governa sobre tudo e sobre todos, especialmente no reino de Deus. O Cristo, ele é o ungido, o Messias, ele é o governador sobre todo o reino de Deus. E ele diz mais aqui, que então é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse termo Filho de Deus vai descrever aqui a divindade de Jesus Cristo. Cristo, portanto, não é um homem comum, não é? Ele é o Deus encarnado. O Filho de Deus vai descrever a sua identidade divina, a sua natureza divina, mostrando então que Deus ele é íntimo de Deus Pai, ele é da mesma essência de Deus Pai, tanto que ele vai dizer que ele e o Pai são um, não é? O apóstolo João fala isso, descreve isso no seu evangelho. Então, é sobre isso, é sobre essa pessoa, sobre a segunda pessoa da Trindade, sobre o Cristo que se fez carne, o Deus que se fez homem, que habitou entre nós e que veio entregar a sua própria vida para salvar pecadores como nós. Então é isso que Marcos vai então apresentar para nós, as boas novas da salvação que Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio trazer a todos aqueles que creem. E vai mostrar para nós então que não poderia ser outro Salvador, tinha que ser Jesus, o próprio Deus encarnado, vir a morrer aqui e assim então aplacar a ira de Deus sobre os pecadores, devolver a nossa amizade com Deus. Então, através dos feitos de Jesus descritos neste evangelho, nós vamos aprender os princípios elementares da fé cristã, a sermos mais parecidos com Cristo, a vivermos como Cristo, a andarmos com Cristo. Vamos então, queridos, andar com Jesus através do evangelho de Marcos, conforme descrito aqui nestas páginas, mostrando então os feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos então? Em nome de Jesus. Amém.